Boa noite, gente. Tava começando a ficar preocupada. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tranquilo. Então tá bom. E aí, Ana, tá boa? Vamos ver, né, se nós teremos mais quórum. As notas das provas foram boas, né? Então, às vezes, alguns alunos costumam fugir. Não é o caso de vocês. Embora estejam com as notas boas, estão aqui comigo. Importante. Vamos ver se mais gente entra. Na última aula, eu expliquei para vocês, né, a respeito da questão da VA3, que é o fórum de discussão. Caso vocês tenham alguma dúvida, gente, pode me chamar no WhatsApp, tá? Boa noite, Lucéri. Pode me chamar no WhatsApp para poder me perguntar e tudo. O fórum de discussão, ele tá atrelado à aula, lá no SF Web. Então, ele não aparece para vocês em atividades, não. Né? É diferente das demais atividades que vocês fazem. Tá? O fórum, ele fica disponível junto da aula, então ele fica atrelado à aula. Né? Então, é importante depois vocês darem uma olhadinha lá e tudo, para não deixar para a última hora também, né? Na terça-feira, a nossa avaliação suplementar, né? Não só a minha, né? Como a de todos os professores, ela vai ser realizada no mesmo dia, na terça-feira, dia 9, e às 19 horas, né? A avaliação vai até às 22h40, tá? E aí, se eventualmente vocês pegarem alguma suplementar, né? A avaliação, ela vai ser realizada no dia 9, tá? Então, dia 9 nós não teremos aula, né? Em virtude da realização da avaliação suplementar, tá? Então, os professores vão estar aí no apoio, né? Se precisar de suporte, enfim, tá? Assim como a gente, né, esteve na avaliação inicial, nós estaremos junto com vocês também na suplementar, tá? Nosso cronograma tá tranquilo, né? Boa noite, Samuel, boa noite, Ingrid. Nosso cronograma tá tranquilo, né? Professora, boa noite. Mas não é Tudo Samuel, não, é bem? o Silvio. Boa É o noite. Silvio, não é Oi, Samuel. é o Silvio. Ô, Silvio, por que é que você fica mudando? Não, porque o que acontece? Meu filho usa o computador, Ah, entendi. minha Não, esposa também usa beleza. o computador, aí eu não sei mudar aqui, não. Não, Eu beleza. sou ogro. Tá bom demais. Tá bom, tá bom. Mas aí o que acontece, gente? Então, a gente tá com o cronograma tranquilo, né? A nossa avaliação, vocês sabem, né, que a avaliação final ela teve uma alteraçãozinha de data, né? Agora ela vai ser realizada no dia 6 de julho, tá? Então a gente teve uma alteraçãozinha, né? Então aí o nosso cronograma que já estava, né, assim, bem dividido, já está ainda mais bem dividido. Então, nós vamos conseguir terminar a matéria tranquilamente, dentro do previsto, no cronograma mesmo que eu havia feito no início do semestre, sem maiores problemas, tá? E aí hoje, então, né, nós vamos dar seguimento à matéria. Na última aula eu terminei a matéria do dia 14, que a gente não conseguiu terminar a matéria, né, no dia 14, em virtude do simulado, e como é uma matéria que é muito importante, que é a questão da empenhorabilidade, a ordem da penhora, a questão de a penhora não ser levada a efeito, se ficar comprovado que o produto da venda dos bens vai ser totalmente absorvido pelas custas do processo. Então, em virtude desses detalhes, eu achei por bem a gente terminar a matéria, né, na última aula de forma mais tranquila, para a gente poder seguir a matéria na aula de hoje. Então, eu até organizei lá no SF Web a matéria, coloquei 28 e 2 do 6, tá? Para que a gente pudesse aí, né, continuar a nossa matéria. Então, a matéria que seria do dia 28 está sendo lecionada hoje, tá? Mas lá no SF Web eu não mudei, até mesmo por causa dos vídeos, né, para não encavalar. Então, o que eu coloquei é dia 28 do 5 e 2 do 6, daqui para frente já fica tudo certinho, né? Aí eu já adequo no meu material, a aula que seria hoje, eu já coloco para quinta e fica tudo certo, tá?
Bom, alguma dúvida, gente, da matéria que já passou? Lembrando que a nossa avaliação suplementar, ela vai até tudo que a gente estudou, até a nossa última aula, ou seja, até o artigo 836 do Código de Processo Civil, né? Tudo, tá? Incluindo aquela nossa última aula referente aos bens impenhoráveis, né? Impenhorabilidade absoluta, relativa, tá? Bens de família, tudo que a gente estudou na última aula, ordem de penhora, a questão, né, da penhora não ser levada a efeitos, ficar comprovado que o produto da venda dos bens vai ser totalmente absorvido pelas custas do processo, acho que termina aí, salvo engano, o artigo 836, é a matéria da nossa avaliação suplementar, tá? Né, todas as pessoas podem fazer avaliação suplementar, seja para aquelas, né, que não tiraram a nota muito boa, seja para aquelas que tiraram a nota razoável, mas querem melhorar a nota, né? O valor dela é R$ 10 por prova, tá? Requerimento tem que ser feito por meio do sistema TOTUS, né? Façam um requerimento por meio do sistema TOTUS, emitam um boleto, tudo certinho, e façam a prova. Eu sugiro que aquelas pessoas que não tenham ido muito bem na avaliação inicial, que elas façam a prova suplementar, tá? Por quê, gente? Porque é uma oportunidade de você recuperar agora, né? Eu sempre falo isso. É melhor você fazer uma prova aberta, com tranquilidade, né? E poder ter uma nota melhor numa prova aberta, do que você ir para uma prova fechada precisando de muitos pontos. Não é porque a prova fechada ela é mais difícil, nada disso. É uma questão de raciocínio matemático, gente. Na prova fechada, vocês têm 25% de chance de acerto e 75% de chance de erro, né? Dentre as 4 alternativas, uma só que vai responder a questão. Então, né, vocês têm a lei de Murphy, sempre fica entre uma e outra, e geralmente, né, às vezes vocês marcam a certa, vão lá e marcam errado, não é isso? Vocês desmarcam na última hora, né? Então, pensando nisso, eu sugeriria que vocês, que aquelas pessoas que não tenham tido desempenho tão bom, que elas façam avaliação suplementar. E eu falo isso até mesmo, gente, por experiência, né, que eu tenho visto da avaliação suplementar da inicial. Semestre passado, por exemplo, eu tive poucos alunos na suplementar da avaliação final, exatamente porque aquelas pessoas que não foram bem na avaliação inicial fizeram a suplementar da avaliação inicial. Então, elas foram, né, precisando de poucos pontos na avaliação final e conseguiram ali a pontuação tranquilamente. Então, eu sugiro aquelas pessoas que talvez não tenham tido desempenho tão bom que elas façam suplementar para recuperar a nota. Eu acho que é melhor. Eu sempre sou em prol aí da gente evitar a fadiga, né? Não viver perigosamente, vocês sabem disso. Né? Deixa para poder viver perigosamente em outros momentos da vida, né? Pula de bungee jump, tá? Mas atualmente, né? Vamos viver na tranquilidade, que é a melhor coisa que a gente faz, tá? Bom, gente, então sem maiores delongas, vou dar início à matéria de hoje, né? Hoje a gente vai falar a respeito da questão da documentação da penhora, nós vamos falar também de uma vez sendo feita a penhora, aonde os bens vão ficar depositados, vamos ver também as possibilidades que existem na lei de substituição da penhora, de ampliação da penhora, de redução da penhora, tá? De alienação antecipada de bens. Então, assim, é uma matéria, gente, que ela é um pouco densa, né? Vocês sabem disso, a gente, né, tem visto que a matéria ela tem ficado um pouco mais pesada, tá? Ela tem bastante detalhe, mas eu vou dar alguns exemplos e eu imagino que com os exemplos, né, e com os raciocínios que eu vou seguindo aqui junto com vocês, vocês vão vendo que ela não é uma matéria difícil. É só vocês pegarem o fio da matéria e desenvolverem, que aí vocês não terão problema, tá? É uma matéria bem lógica, gente, né? Tudo tem um porquê e é exatamente isso que a gente vai aprender hoje, tá? Bom, alguma dúvida até agora, gente, para eu poder seguir com a matéria? Eu posso seguir? Eu vou seguir então, tá? Bom, eu coloquei para vocês no material, gente, né, da aula do dia 28/5 e 2/6, um desafio, tá? Perguntando quando que vai ser considerada, né, feita a penhora. A penhora, gente, ela vai ser considerada quando a apreensão dos bens acontece, né, e o depósito desses bens é realizado, tá? Então, os bens, eles são apreendidos, são entregues para um depositário, que a gente vai ver, né, quem é esse depositário, ou quais as pessoas que podem funcionar como depositário, né? E
o oficial de justiça ele lavra um auto de penhora, né? E aí, se as penhoras forem realizadas todas no mesmo dia, ele lavra um auto de penhora só. Se por um acaso, gente, ele fizer uma penhora num dia, fizer outra penhora em outro dia, outra penhora em outro dia, aí são autos individuais, autos de penhora individuais, tá? E aí, então, gente, vamos então seguir a matéria, né? Esse auto de penhora, que é o documento que é feito pelo oficial de justiça, que lista ali os bens penhorados, ele tem alguns requisitos que estão ali listados no artigo 838 do Código de Processo Civil, tá? E aí, gente, quais são esses requisitos do auto ou do termo de penhora? O termo, né? Só lembrando, fazendo aquela diferença que a gente já falou, o auto de penhora é lavrado pelo oficial de justiça, é um documento que é lavrado pelo oficial de justiça quando faz a diligência, né? Seja na casa, na residência ou no domicílio do executado, onde estão os bens, e ali ele faz a listagem de todos os bens que estão sendo penhorados, e o termo de penhora ele é lavrado nos próprios autos, quando o próprio executado, gente, oferece bens passíveis de penhora, tá? E os requisitos desses documentos, tanto do auto de penhora quanto do termo de penhora, eles estão listados no artigo 838. Então, quais são esses requisitos? Indicação de dia, mês, lugar em que a penhora foi realizada, né? O nome também do exequente, do executado, para que haja identificação de quem é que está fazendo a penhora, né? O nome do exequente e o nome do executado, quais são os bens, de quem que são aqueles bens que estão sendo ali penhorados. A descrição dos bens penhorados com as suas características de forma bem pormenorizada, tá, gente? Alguns bens, né, é mais fácil da gente fazer a descrição deles. Por exemplo, veículo. Veículo é super fácil, porque você coloca cor, modelo, a marca, né? Cor, modelo, o ano, coloca a placa e chassi. Pronto, já está individualizado. Agora, determinados bens, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para poder fazer a identificação mais pormenorizada. Vamos supor que fosse uma coleção de sapatos. Tá? Então, você tem que fazer a descrição do sapato, a marca, a cor do sapato, tamanho, né? Vocês tem que colocar tudo isso. Se fosse, por exemplo, uma coleção de bolsas de alguma marca famosa, da Louis Vuitton, por exemplo, né? Da Victor Hugo, enfim. Então, você tem que fazer toda a descrição ali completa da bolsa, tamanho, né? Cor, entendeu? Então, assim, alguns bens que são penhorados, eles exigem um pouco mais, né, do oficial de justiça ou do executado ao fazer esse termo de penhora para poder descrever bem pormenorizadamente os bens, tá? E por que é necessário essa descrição bem pormenorizada dos bens? Para que não haja dúvida de que aquele bem específico é que está sendo penhorado, entende? Então, para que não haja nenhuma sombra de dúvidas, é interessante, é necessário que haja essa descrição bem pormenorizada. E também é necessário, gente, que no auto, né, ou termo de penhora, conste a nomeação do depositário dos bens. O que é o depositário dos bens? É aquela pessoa que vai ficar responsável pela guarda e conservação dos bens, tá? Juiz pode ser depositário? Jamais, tá? Nunca, jamais, em tempo algum, gente. Não há nenhuma previsão legal de que o juiz seja depositário de bens, tá? Não existe nenhuma hipótese em que o juiz possa ser depositário de bens. Para vocês terem uma ideia, a gente vai estudar isso. Se não tiver depositário judicial, né, no local em que está sendo realizada a penhora, na comarca em que está sendo realizada a penhora, os bens eles podem ficar sob a guarda do exequente. Em último caso, podem ficar inclusive com o executado, mas o juiz ele não é uma opção, tá? Ah, professora, mas a gente viu um caso famoso, né, do Ike Batista, em que o juiz ele ficou com os bens, estava andando no carro do Ike, estava com o piano na casa dele, obra de arte. Gente, isso é anomalia jurídica, tá? Inclusive, esse juiz ele foi afastado das funções, ele sofreu, né, um procedimento judicial, teve aposentadoria compulsória, não só em virtude desse processo, mas em virtude de outros processos em que, né, houve uma participação semelhante a essa do Ike Batista, tá? E aí ele foi afastado das funções. Por quê? Porque não existe essa figura, por favor. Né? Algumas coisas que a gente vê na prática ajudam muito a gente com a matéria, mas tem determinadas coisas que a gente vê que a gente assusta, tá? Então isso não é uma opção, ok? E aí, então, quando que é que eu vou considerar que foi feita a penhora? A gente já falou isso quando houver a apreensão dos bens, né? A penhora,
tá? Vai ser feita mediante a apreensão e o depósito dos bens com sendo lavrado o auto ou o termo de penhora, né? E aí, aonde que vão ficar esses bens que foram penhorados? O artigo 840, ele vai trazer para a gente opções preferenciais, serão preferencialmente depositados. Não quer dizer que em todos os casos, em todas as situações, vai acontecer dessa forma, tá? Mas geralmente acontece dessa forma, né? Existe uma preferência de depósito dos bens da forma como está descrita no artigo 840, ou seja, dinheiro, papel de crédito, né, ações, enfim, títulos, né, de crédito, pedra preciosa, metal precioso, joia, vai ficar ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Ou, gente, em algum banco em que o Estado ou o Distrito Federal possua pelo menos metade do capital social integralizado, e se não tiver nenhum desses bancos, se não tiver, né, nenhuma dessas possibilidades naquela determinada comarca, em qualquer instituição financeira determinada pelo juiz, tá? Então, joia, pedra preciosa, metal precioso, né? Título de crédito, dinheiro fica no banco, tá? Depositário é o banco. Se for, gente, móvel, bens móveis, ou seja, que podem ser deslocados de um lugar para o outro, mantendo a sua substância, tá? Semovente, né? Bichinhos, vaquinha, cavalinho, burrinho, tá? Galinha, né? Cachorro, gato, tá? Semovente. Imóvel urbano e direito aquisitivo, gente, sobre imóvel urbano, esses bens eles vão ficar sob a guarda do depositário judicial. O que é o depositário judicial? Vocês já estudaram depositário judicial quando vocês estudaram teoria geral do processo, tá? Lá no início do curso de vocês, lá no segundo período que vocês estudaram, né, teoria geral do processo, vocês estudaram as figuras dos serviços auxiliares da justiça, tá? E aí vocês estudaram oficial de justiça, o perito, que é um serviço eventual da justiça, tem o depositário judicial, que é um serviço também da justiça, tá? Esse depositário judicial, gente, é feito um concurso, a pessoa faz o concurso, tudo mais, assume aquele cargo. Em algumas comarcas, a gente não tem a figura do depositário judicial, a gente tem a figura do depositário particular, tá? E aí, nesses casos, então, o juiz nomeia, né, faz a nomeação e tudo mais, que é um serviço eventual da justiça, para que esse depositário particular fique com a guarda dos bens, tá? Se por um acaso, gente, não houver depositário judicial naquela comarca, esses bens, eles vão ficar sob a guarda do exequente, tá? O próprio exequente pode ser nomeado, então, nessa situação, como depositário judicial. Imóvel rural, direito aquisitivo sobre imóvel rural, maquinário, utensílio, instrumento necessário ou útil à atividade agrícola, vai ficar mediante caução idônea, ou seja, garantia prestada pelo próprio executado em poder do executado. Por que isso, gente? Porque geralmente esses maquinários são trabalhados, né, são utilizados para o trabalho pelo próprio executado. Então, se eventualmente a gente tiver a penhora desses bens, eles podem ficar com o executado desde que o executado preste uma caução idônea. Em algumas provas eu vi ali um calção, né, gente? Um calção, né? Aí complica a situação, tá? Porque um calção quer dizer que é um short, né? E aí muda completamente o sentido da frase, né? Teve algumas pessoas que escreveram, né, assim, não satisfeitas de colocar um calção, né, que eu até entenderia, né, que seria garantia, colocou um calção, né? Calção aí é difícil. Realmente é short, tá? Então vocês não podem, né, falar errado, vocês têm que falar certinho, vocês têm que escrever certinho. O nosso cliente, gente, ele pode falar errado, ele pode escrever errado, né? Ele não tem o conhecimento jurídico que a gente tem. Então, é natural, às vezes, que a pessoa ela se confunda com as palavras. Isso é super natural, né? Vocês não. Vocês, né, vocês têm a obrigação de escrever direitinho, tá? Então, é uma calção, tá? Ou seja, uma garantia, né? A calção, tá bom? Com o U bonitinho, né? C-A-U, C cedilha, A-O, tio, tá bom? A calção, ou seja, a garantia. Então, o executado, ele presta a calção idônea,
né? E aí ele pode ficar sob a guarda desses bens. Em qualquer situação, gente, se o exequente anuir, tá? É possível também que os bens eles fiquem com o executado, principalmente, gente, naquelas situações em que os bens eles são de difícil remoção. Às vezes a gente tem bens que para você deslocar o bem, né? Vamos pensar um maquinário, por exemplo, de uma indústria, tá? Você pega uma prensa, por exemplo, industrial. Imagina você deslocar uma prensa industrial, né? De dentro de uma indústria. Então, nessas situações, é possível que o executado ele fique sendo responsável, fique sendo depositário do bem. Por quê? Porque é muito difícil fazer o deslocamento desse bem, retirar esse bem de dentro da indústria e colocar em algum outro lugar. Tá? Em outras situações também, se o exequente anuir que o próprio executado fique com a guarda dos bens, fique sendo depositário dos bens, é possível que haja essa situação do próprio executado ficar ali sendo o depositário do bem, tá? Vamos pensar, por exemplo, vamos pensar aqui numa situação. Suponhamos que eu penhore uma vaca, tá? Eu penhorei uma vaca lá do Samuel. Samuel tem uma fazenda, né? E eu fiz a penhora, então, da vaquinha lá da fazenda do Samuel, ok? Que na verdade não é o Samuel, é o Silvio, né? Então eu fiz a vaquinha, eu fiz a penhora da vaquinha lá do sítio do Silvio, tá? E aí o que aconteceu, gente, nessa situação? Eu fiz essa penhora e aí, então, essa vaquinha ela teria que ficar sob a guarda de um depositário judicial. Não é isso que diz o artigo 840, inciso 2? Semovente vai ficar em poder do depositário judicial. Só que acontece que não há depositário judicial naquela comarca. Então, a vaquinha ficaria em meu poder, né? Eu exequente. Só que imagina a situação, eu moro em apartamento, né? Boa noite, Rosana. Como que é que eu colocaria a vaquinha dentro da minha sala? Tem jeito, gente? Tem não, né? Acho que eu ia ser expulsa, né? Do prédio, muito provavelmente, tá? Então, não tem condição nenhuma, né? Então, eu teria que pagar o lugar para que essa vaquinha ficasse. E aí, analisando a situação, eu vi que era possível, então, deixar a vaquinha com o executado. Então, eu, exequente, permitir Silva, ou desculpa, tá? É o Kleber, né? Para poder ficar falando Silva, é Kleber, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, né? Pois é. Se eu quisesse, então, né, não ter que deixar a vaquinha, então, ter que pagar um lugar para essa vaquinha ficar, então era mais fácil eu deixar a vaquinha lá com o Kleber. Então, o Kleber fica com a vaquinha e pronto, tá? Ele fica sendo depositário da vaquinha, porque nesse caso, para mim, é mais fácil. É possível que isso aconteça? É possível, tá, gente? E é muito comum, né? Depende, lógico que depende muito do bem, tá? Se o bem, por exemplo, né, for fácil de deteriorar, fácil de sumir, né, é mais complicado a gente deixar sob a guarda do executado, tá? Mas é possível, né? Cada caso é um caso, tá? Bom, as joias, gente, vamos lá. Pode ficar com o terceiro de boa-fé, depositário fiel? Esse terceiro de boa-fé, Fernando, seria talvez o depositário judicial, né? O depositário melhor particular? Terceiro de boa-fé, eu imagino que, vamos supor, se esse bem, por exemplo, tivesse em poder de um terceiro de boa-fé, né? E aí esse terceiro de boa-fé se prontifica a ficar com a guarda do bem. Enfim, a lei ela não faz o Código de Processo Civil ele não traz essa possibilidade. Eu entendo que seja possível, desde que, por exemplo, esse terceiro de boa-fé ele seja um depositário particular do bem, seja nomeado como depositário particular do bem. Aí eu entendo que é possível, tá? Plenamente possível. Mas o Código de Processo Civil ele não traz essa possibilidade do bem ficar com o terceiro de boa-fé que vai ser depositário fiel. Não traz essa possibilidade, tá? Até traz essa possibilidade, né? Em outras situações, tá? Mas nessa situação específica, entendo que seja possível desde que esse terceiro de boa-fé seja nomeado como depositário particular. Aí plenamente possível, né? Não tem problema nenhum, tá? Que é um serviço eventual da justiça, inclusive. Né? Vocês estudaram serviços essenciais, eventuais e extravagantes. Né? O depositário particular é um serviço eventual da justiça, tá? Bom, aí o Kleber falou pra gente poder fazer churrasco da vaquinha, né? Não posso fazer churrasco,
tá? A não ser que eu adjudicasse a vaquinha, né? Mas nós estamos ainda no primeiro patamar, que é a penhora. Depois que a gente vai ter expropriação do bem. Se eu expropriasse a vaquinha e fizesse churrasco dela, ok, tá? A pergunta aqui do Fabrício. Se esta vaquinha fosse usada na produção de leite da fazenda, ela não poderia ficar coexecutada sem depender de anuência? Então, você está falando aqui mediante caução idônea? Eu acho, só assim, poder pode, tá, Fabrício? Mas não está descrito na lei como essa possibilidade, né? Isso se enquadraria no parágrafo 2º do artigo 840, tá? Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção quando anuir o exequente. Se o exequente anuísse, ok, tá? Porque não se enquadraria no inciso 3, em que fica em poder do executado mediante caução idônea, né? Porque não é imóvel rural, não é direito aquisitivo, não é máquina, não é utensílio, nem instrumento necessário à atividade agrícola. Então, nesse caso, eu acho que dependeria da anuência, sim, do exequente. Acho que sem anuência do exequente, acho difícil, tá? Porque a gente não teria hipótese legal. É claro que cada caso é um caso e na prática nem sempre a gente tem a aplicação, né, gente, de forma estrita da lei, do jeito que a gente está estudando, tá? Mas se a gente fosse pensar, por exemplo, uma questão, né, aberta e tudo mais, a resposta teria que ser dentro da lei. Então, teria que ser com anuência. Sem anuência, eu imagino que não seria possível. Beleza, Fabrício? Se o executado não quiser ficar como depositário. Aí, gente, né, é uma situação que o juiz vai decidir. Porque às vezes é quase que impossível fazer o deslocamento do equipamento, tá? Do maquinário, do local em que ele está, antes desse maquinário ser, por exemplo, expropriado, antes desse maquinário, por exemplo, ir a um leilão. Imagina, vamos pensar aqui, gente, num caso prático. Vamos supor que a gente faça a penhora de uma prensa, tá? Ou de um guindaste. Imagina como é que você vai fazer o deslocamento disso, como que seria complicado, entende? Mas tem essa hipótese do executado não aceitar? Tem, só que ele vai ter que fazer, né, a negativa dele de forma fundamentada e o juiz vai decidir se mesmo com a negativa dele ele vai continuar com a guarda em virtude da dificuldade de remoção, entende? Daquele equipamento. Tá? Porque no caso, né, da anuência do exequente, gente, geralmente quem pede para poder ficar com o bem é o próprio executado, né? É o caso, por exemplo, da vaquinha aqui, que o Fabrício deu o exemplo, né? Da vaquinha que dá leite, tem a produção de leite e tudo mais, né? Então, nessa situação, o próprio executado é que faz o requerimento para ficar com o bem. Se a gente tiver a situação inversa, de a gente ter um maquinário que é difícil de deslocar e o executado virar e falar assim, olha, não, eu não quero ficar com esse bem, é muita responsabilidade, ele vai ter que fazer, né, um requerimento de forma fundamentada, justificando por que ele não quer ficar com o bem, e o juiz vai decidir, tá? O juiz vai decidir, logicamente vai levar em consideração, opa, não coloquei meu celular no silencioso, obviamente vai levar em consideração, né, o que o executado falou, mas vai verificar também a situação. Se não tiver outro jeito, gente, infelizmente vai ficar sob a guarda do executado, sim. Né? É o ônus dele estar sendo executado, do bem estar sendo penhorado. Se ele não quiser isso, ele paga a dívida. Simples assim, tá? Belezinha? Belezinha, Kleber? Ok? Pois é, se o executado tiver que pagar aluguel por causa do bem, tá enrolado. Exatamente. Né? Imagina, se o executado tiver que arcar tiver um custo, né, Kleber? Em virtude de ter que ficar com esse bem, é complicado? Bem complicado, tá? Bem complicado mesmo. Né? Mas aí ele pode justificar isso, o juiz pode levar em consideração ou não, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, gente. Por que existe processo de execução? Para atender ao crédito do exequente, né? Para que haja satisfação do direito do exequente. Lógico que vai ser levado em consideração a situação do executado. Sim, a execução ela não existe para poder transformar a vida do executado numa situação incompatível com a dignidade da justiça, né? Com a dignidade humana, tá? Né? Melhor dizendo, né? Com a dignidade humana, né?
Então, isso vai ser levado em consideração, mas a gente não pode perder de vista que a pessoa ali está sendo executada, então ela tem um mínimo de ônus, tá? Em determinadas situações não tem jeito, o executado vai ter que suportar, tá? Belezinha, queridos? Beleza, Kleber? Beleza, Fabrício? Então, vou continuar, tá? Então, ótimo. Bom, as joias, pedras preciosas, metais preciosos, gente, vão ser depositados no banco com estimativa de valor de resgate. Aqui funciona mais ou menos essa estimativa de valor de resgate. Eu não sei se alguém teve experiência aqui, ou teve experiência com pai, mãe, de quando a pessoa coloca as joias no prego, né? A gente fala assim, falava-se assim antigamente, tá? Então, às vezes você tem joia e você quer penhorar aquelas joias, né? Então, você vai na Caixa Econômica Federal, coloca aquelas joias lá no prego, ou seja, no penhor, e aí você tem um empréstimo, né? Você pega um empréstimo e a garantia de que você vai pagar aquele empréstimo são aquelas joias. E aí fica um valor de resgate, né? Se você tem que pagar, né, todo mês, bonitinho, ou então fazer o pagamento do valor total para que você possa resgatar as suas joias. Aqui, gente, funciona mais ou menos da mesma forma, tá? Quando esses bens, né? Quando ouro, metal, pedra preciosa, metal precioso, pedra preciosa é depositado no banco, tem uma estimativa de valor de resgate, ou seja, quanto teria que ser pago para que aquelas joias saíssem, né, do banco. Né? Funciona mais ou menos da mesma forma. Não sei se alguém já teve experiência aqui disso. Isso era muito comum antigamente. Eu lembro de eu pequena, às vezes minha mãe fazia isso, né? Tempos difíceis, né, gente? E aí eu ia junto com a minha mãe e tal. Eu lembro direitinho. E eu lembro que tinha essa estimativa de valor de resgate das joias, tá? Funciona mais ou menos da mesma forma, né? Aí a gente ser pobre tem as suas vantagens. A gente consegue enxergar de forma bem prática a matéria, tá? Exatamente. Aí eu tava vendo, a Lucélia também compartilha da mesma lembrança que a minha. Hoje não é tão comum mais, né, gente? Hoje direito de crédito é muito... A oferta de crédito é muito maior do que existia antigamente. Vamos lá, então. Vamos continuar, tá? Formalização da penhora e a intimação do executado. Gente, sendo realizada a penhora, o executado ele vai ser intimado por qualquer meio legal, tá? E aí o que acontece? Preferencialmente, a intimação da penhora feita ao executado vai ser realizada na pessoa do seu advogado, ok? Então, se o executado tiver advogado nos autos do processo, sendo realizada a penhora de um determinado bem dele, a intimação vai ser realizada na pessoa do seu advogado, ok? Obviamente, gente, essa intimação não vai ser realizada se por um acaso o executado estiver presente na diligência da penhora, tá? Então, vamos supor que eu penhoro um bem da Ana, né? E a Ana estava presente lá o tempo inteiro. O oficial de justiça, inclusive, né, certificou lá no auto de penhora a presença da Ana. Tem necessidade de, mesmo ela estando presente ao ato, eu fazer a intimação da Ana na pessoa do advogado dela? Não tem essa necessidade, tá? Porque ela estava presente ao ato. Então, nesse caso, não precisa de fazer a intimação dela. Eu tenho uma joia penhorada, tenho que pagar juros? Depende da modalidade que você fez lá, né, Rosana? O empréstimo, geralmente você paga um valorzinho todo mês e tem um valor total de resgate que você tem que pagar para você conseguir tirar suas joias, né, do prego. Tá? Então, você tem que pagar um valorzinho lá todo mês. Mas mesmo, É contrato. Contrato faz lei entre as partes, né, gente? Diga. professor, mas mesmo nessa pandemia tem que pagar juros? Tem. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu acho que talvez vocês não estejam sabendo, tá? Vocês viram, né, que tem alguns bancos que falaram que iam suspender financiamento habitacional por 60 dias e fizeram uma propaganda danada e tal. Tem banco, gente, que tá cobrando juros, né? E aí embute, fica 60 dias sem cobrar a parcela, mas na verdade ele não tá sem cobrar a parcela, não. Tem juros em cima dessa parcela que vai ser julgada em cima de todas as outras. Então, tem juros contratuais que você acaba não sabendo quanto que é o valor, né, certinho. Eu sei que, assim, né, às vezes você está numa parcela mais baixa, você pode acabar se surpreendendo no próximo mês com uma parcela bem alta. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, gente. Né? Pode cobrar juros normal. Rosana, não tem suspensão de cobrança de juros em virtude da pandemia, não. Cobra normal,
tá? A não ser que haja uma determinação específica do banco nesse sentido, dizendo que não vai cobrar juros do empréstimo e tudo mais, né? Mas aí, gente, eu vou falar para vocês. Eu sou uma pessoa desconfiada, muito, tá? Então, se o banco virar para mim e falar que não vai cobrar juros, eu vou perguntar, ler tudo que eu puder ler para poder ter certeza absoluta que ele não vai cobrar juros de mim. Porque, né, exemplo, tá? Eu procurei saber como é que funcionava isso para minha tia. Ela tem um financiamento e tudo mais. E aí liguei lá no banco, eles falaram, não, vou cobrar, não vai cobrar juros em cima da parcela, vai cobrar só juros contratuais. Aí eu falei assim, ah, tá, e como é que é essa questão dos juros contratuais? Ah, se tem o regulamento lá no site, dá uma lida. Li o regulamento, falei pra minha tia, falei, olha, se você puder pagar, paga, faz um esforço e paga a prestação e não deixa, não faz a suspensão do contrato. Porque pode ser que a sua parcela, tipo, que já está em R$ 1.500, ela aumente de novo para R$ 1.800, R$ 1.900, né? Enfim, gente, eu sou uma pessoa desconfiada, tá? Eu sou aquele tipo de pessoa, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu sou assim, né? Então, eu quero ler tudo, as entrelinhas ali, que aí eu fico segura, né? Já deixei a aliança no boteco para depois pagar a conta. Mesma coisa, né? Mais ou menos, Kleber, porque lá no boteco não vai ter estimativa de valor de resgate da aliança, tá? No banco tem estimativa de valor de resgate, né? Aqui não tem não, tá? No boteco, quando você deixa lá, é só uma garantia que você vai pagar a conta do boteco, mas não tem estimativa de valor de resgate não, beleza? Oi, Rosana. Meu amigo já deixou, foi a carteira da OAB no boteco. Nossa senhora, e ó, tá vendo, gente? Que situação, né? Carteira da OAB serve para outras coisas, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Vamos continuar então, gente. Bom, se por um acaso o executado não estiver presente na diligência, não tiver advogado, gente, nos autos do processo, ele vai ser intimado pessoalmente por meio de carta com aviso de recebimento, tá? E a carta com aviso de recebimento vai ser mandada para o endereço que ele informou nos autos do processo. Ai, professor, se ele tiver mudado e não tiver atualizado o endereço, problema dele. Por quê? Porque o artigo 274, parágrafo 3º, gente, diz que as partes devem manter atualizados nos autos do processo seu endereço, sob pena de, se as correspondências que forem encaminhadas para aquele endereço que elas informaram, serem reputadas recebidas. Por quê? Porque elas tinham que ter atualizado o endereço e não atualizaram. Então, mandou a intimação por meio de carta com aviso de recebimento para o antigo endereço do executado. O executado mudou e não se preocupou em informar um novo endereço nos autos do processo. Está intimado? Está intimado. Tá? Então, tem que ficar esperto com isso. Acontece muito isso, professora, demais, né? As pessoas às vezes mudam e elas acham que a gente tem bola de cristal, tá? Tem cliente que faz isso, viu, gente? Tem que tomar muito cuidado, né? Tem cliente que faz isso, aí some, aí passa um tempo, liga para você e fala assim, eu queria saber do meu processo, que ninguém entra em contato comigo. Aí você fala assim, mas aqui, o telefone que eu tenho aqui é esse. Ah, não, meu telefone agora é outro. O endereço que eu tenho aqui é esse. Ah, meu endereço agora é outro, né? Aí complica a situação, tá? Mas onde atualiza no fórum, às vezes não sabe onde atualizar. No processo, viu, gente? Você faz uma petição sempre que houver mudança de endereço, você informa ao seu advogado. Se você não tiver advogado nos autos, né? Se você não tiver advogado cadastrado, vai no fórum, né? E aí informa na secretaria que houve a mudança de endereço, porque aí se você não tiver advogado, o escrivão, o chefe de secretaria, vai fazer um termo, né, nos autos do processo informando que você mudou de endereço, ok? Vou encerrar essa transmissão, estamos no último minuto e vou mandar o link da próxima, ok? Ninguém foge, tá? Tô vendo todo mundo que tá aqui. Beijo!